Meus amigos, eu não vou fazer nenhum discurso. Eu não sou político, mas que sou político, mas não é como o outro. E então, quando me sentei à mesa, o Sr. Hernando Carneiro distribuiu um folheto e eu, ao abri-lo, fiquei muito admirado. Porque ele trazia lá um poema que eu hoje fazia atenção de me dirigir a vós através desse poema, sobretudo a primeira parte. Como eu trazia a ideia, eu vou levá-la avante. E então, para vós, o poema chama-se As Portas que Abril Abriu, é de José Carlos Aires dos Santos, foi escrito em 1975 e, sobretudo, a primeira parte eu concordo muito com ela porque nos relata o que era o 25 de Abril antes. E hoje há muita gente que já se esqueceu do antes, mas eu vivi o antes e há muita gente que está aqui nesta sala que viveu o antes. E hoje, mais do que nunca, temos que reviver o antes. Porque se os novos não sabem o que isso foi, nós sabemos. E então, para vós, a primeira parte desse texto que se chama As Portas que Abril Abriu. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde suava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje ainda se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas e sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção e uma bala disparada que na força do mais forte e uma bala disparada que na luta do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração. Do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão, porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele humilhado, na sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado, e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda, não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite.
porque a força bem empregue contra a posição contrária nunca oprime nem persegue, é força revolucionária. Foi assim que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra, na madrugada serena, um poeta que cantava: o povo é quem mais ordena. E então por vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados, paras, que não criam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade para as hienas que mandavam, a hora da claridade para os sóis que despontavam e a hora da vontade para os homens que lutavam. Em idas, vindas e esperas, encontros, esquinas e praças, não se pouparam as feras, arrancaram-se as mordaças. E o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia soldado amigo, meu camarada irmão, este povo está contigo, nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormindo na mesma cama, comendo do mesmo pão. Meu camarada e amigo, soldadinho ou capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força sem tiros, de antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital dos novos mestres de Abis, o povo de Portugal deu o poder a quem quis, mesmo que tenha passado, às vezes por mãos estranhas. O poder que ali foi dado saiu das nossas entranhas, saiu das vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, onde um povo se curvava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu, que agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Chamava então o Sr. Hernani Carneiro para usar a palavra. Estes convívios da família socialista e dos seus simpatizantes são sempre momentos de exaltação e de fazermos um balanço, de carregarmos baterias e ganharmos outro e novo fôlego para os duros combates que se avizinham. Combate firme contra os ditos homens providenciais e reacionários desta direita que nos governa, que reduziu o país a escombros. É agora que temos de desconstruir os seus discursos, que parecem nada ter a ver com a miséria em que nos lançaram e nos amarfanharam nesta desgraça que nos humilha. Os discursos de absolvição, como quem usa os ardis mais repugnantes, esquecendo-se das catastróficas políticas na educação, na justiça, na saúde, a carga brutal de impostos, os cortes nos vencimentos dos funcionários públicos e nas reformas, os cortes nos apoios ao subsídio de desemprego, abonos de família, RSI, além do irrevogável Portas. Nunca desalentei tanto da política como agora.
Quem viveu o entusiasmo do 25 de Abril de 1974 sabe bem como avaliar esta tristeza. Tudo está nas nossas mãos, mesmo contra alguns dos nossos que só estão na Assembleia da República para defender um cardápio de interesses que só amolgam a democracia. Nem abrem a boca e quando fazem é porque são deste e daquele grupo. E durante anos a fio vão rompendo as calças e o traseiro e, como diria essa de Queiroz, são deputados de cu. Queremos gente combativa, não enfeudada a grupos e que só sabe desestabilizar. É também pela nossa casa que temos de começar a limpeza. O nosso combate que se avizinha é outro. É contra a ideologia destes governantes que todos os dias nos colocam na lama. É contra um governo incapaz, servil e tacanho que nos afavela e oprime, e eleito a partir das piores mentiras, apostando numa austeridade sem prazo, em vez do ajustamento de 2/3 pelas despesas e 1/3 pela receita, é precisamente o contrário. E quem se lixa é um mexilhão. Se fizermos as contas ao desemprego, ele ronda aos 29%, mas não se admirem. Basta fazermos as contas aos desencorajados, aos imigrantes e aos que ainda desesperam todos os dias. E alguns dão, mas é emprego aos formadores de estágios inconsequentes. Aqui também podemos fazer as contas e chegamos lá. Agora a proposta é para diminuir os custos de trabalho, apostar numa obra de mão de obra barata, submissa, descartável, em qualquer momento, precária e sem direitos. Depois deste esmagamento dos portugueses, da falta de crédito às empresas, dívida ao nível do lixo, continuamos com o aumento de impostos. Agora querem reduzir as pensões a 600 milhões de euros. Corte nos salários, redução do tempo do subsídio de desemprego, a dívida está para lá dos impagáveis 130% e continuamos a deixar passar estes avisos cabisbaixos e ninguém se irrita ou se levanta contra estas indignidades. Fico de cabelos em pé sempre que ouço falar das sondagens. Dá para acreditar como ainda há gente que não dispensa a canga, saudosos do dedo salazarista em riste. Claro que o passo mais próximo será o regresso aos tempos da velha senhora. Nada se ganhará sem luta nem sofrimento. Como digo muitas vezes, este é o tempo de visarmos além do alvo. Agora, com as propostas do Partido Socialista, do António Costa, a tentar melhorar este país, vejam que ele ainda não tinha acabado de falar, a dar ideia destas propostas, ainda não tinha sequer bebido o primeiro golo d'água, já estava um tipo do PPD, com aquele discurso, tipo de K7, como nós dizemos do K7 de Cunhal, já estava a dizer tudo do pior, sempre no sentido de meter medo a toda a gente. É esse receio que eu tenho, é da Troika, é da dívida, é não sei de quantas coisas. Claro que agora dizem, nós vamos pagar a dívida, e toda a gente julga que vão pagar a dívida, só que se esqueceram é que eles contraíram nova dívida para pagar aquela dívida. Pronto. Não esperemos que as coisas se modifiquem por elas. Há outros caminhos, esta é a hora de tocarmos a rebate. Estamos todos mobilizados, todos os dias, sempre. E a próxima luta é no mês de outubro. Vamos ganhar. Queremos ganhar para alterar estas políticas miseráveis. Antes de terminar, quero deixar aqui o meu maior respeito pela memória de um amigo camarada, o José Carvalho da Ibéria, recentemente falecido, que muito deu ao nosso partido. Em nome dos filhos do Zé Manel, do Cândido e da Nora, um grande respeito por eles todos. A Nora. Há duas Noras, eu só tinha visto uma. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva o Partido Socialista.